Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o músico Jader Santos, agora ex-Arautos do Rei. Agora tem esse título. Antes de a gente falar nisso, da sua decisão de sair do Arautos do Rei, eu queria falar da sua relação com o Jacareí. Há quanto tempo, como é que você veio parar aqui? Fala um pouquinho dessa história. Olha só, eu vim para aqui porque a Rede Novo Tempo de televisão veio para cá, né? E esse grupo Arautos do Rei, com esse programa de rádio, que hoje é de TV também, mas na época era só a rádio, esse programa está inserido nesse guarda-chuva que é o Centro de Comunicações da Igreja Adventista, que é a Novo Tempo, né? Então começou no Rio de Janeiro, capital, depois foi para Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, e depois veio aqui para São Paulo, para Jacareí. Então, realmente, o nosso quartel-general, se eu posso dizer assim, das comunicações da Igreja Adventista é aqui. Então, o Arautos do Rei acontece aqui. Então, quando eles me chamaram de volta para trabalhar com eles, e aí só para explicar para as pessoas, eu saí, né? Idas e vindas. Todos esse ano. E entre idas e vindas, essa foi a terceira vez. Teve uma primeira, depois eu saí, voltei, teve uma segunda e voltei agora. Então, aí eu vim para Jacareí e aí eu comecei a morar aqui. Porque ia ser muito complicado morar longe, né? Porque a gente sai para viajar, a gente tem que tá lá todo dia praticamente, né? Ir junto para o aeroporto, voltar. Então é muito complicado se as pessoas morassem assim em lugares muito longe. Então o ideal é morar aqui. E a decisão de sair do grupo Arautos do Rei, como é que você foi tomando essa decisão? Olha, eu fui amadurecendo a ideia por alguns motivos. Primeiro porque eu já tinha uma certa estrada de anos, né? E eu já tinha dado, por exemplo, meu tempo de aposentadoria, já tinha dado. E eu já tinha até passado 1 ano, eu tinha passado 2 anos. Eu falei, eu já posso me aposentar, né? Mas eu vou até quando? Até quando eu quero ir? Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente o trabalho com o Arautos do Rei, ele demanda uma certa energia, porque a gente viaja muito. Então só vou lhe dar um exemplo. Muitas vezes a gente pega um avião aqui em Guarulhos, por exemplo, né? Mas um voo que a gente tem que sair 3 da manhã para chegar lá em Guarulhos com antecedência, porque a gente tem equipamento para despachar, né? Então, às vezes tem que sair de casa 2 horas, 3 horas. E muitas dessas viagens a gente tinha isso para ir e na volta também. Porque também alguns voos são mais viáveis em horários menos previsíveis, né? Então, até por economia, a gente tem que sair em um voo. Só que isso também, imagina, uma viagem de 5, 6 dias. Você sai de madrugada, chega lá em eles viajam para o interior, né? Não é só chegar, descer do aeroporto, ir para o hotel e ir para cantar. Não, às vezes você pega uma van e viaja muitas horas até chegar ao lugar de fazer as coisas. Depois viaja, volta do aeroporto e também pede uma noite para ir, uma noite para voltar. Então, e eu estava um pouco cansado realmente dessa rotina, né? Aí eu falei assim, eu acho que é para alguém mais novo agora, né? Para dar esse sangue, esse gás. E eu não queria também desestimular outras pessoas mais jovens que estão lá, né? Imagina, eu abrindo a boca aqui e não querendo fazer as coisas e as pessoas com gás todo. Não, acho que é mais coerente eu parar e passar para frente o bastão para alguém mais jovem. Mas mesmo assim, a decisão de parar é uma decisão difícil, né? Sim. Porque você imagina que você olha para trás e vê toda a sua história ali, e daí daqui para frente você não vai ter mais aquilo, né? Então essa foi a grande preocupação. E muitos dos meus amigos falavam assim, então, mas você tem certeza que você vai parar? Porque quando eu cheguei nesse ponto da minha vida, é diferente, né? Você já tem uma credibilidade, você tem uma visibilidade, né? Trabalho não falta, né? Inclusive aqui no Arautos do Rei, e hoje muitas pessoas querem músicas minhas, querem ajuda minha nas produções, né? Então parar nesse momento, onde o Arautos do Rei virou um grupo assim de renome, eu poderia dizer assim, né? Conhecido, muito requisitado. Nacional e internacional, né? Você sair do holofote, não é muito fácil, né? Por isso que eu fui trabalhando na cabeça, assim, 1 ano antes mais ou menos, eu já fui trabalhando, mas foi assim, não é fácil não, você tirar o time de campo e falar assim, ok, agora é com os outros. E, né, e a notícia pegou muita gente de surpresa, né? Então, porque a gente não fez assim muito alarde da coisa, né? Para não causar assim muito... Claro que meus chefes sabiam, né? E o meu grupo também sabia, tiveram que tomar providências, mas eu não quis assim tornar assim muito público, porque hoje em dia as redes sociais também são assim, né? Se você põe uma notícia dessa, nossa, ia chover de
comentar, ia ter que me explicar, aí achei melhor não passar por esse processo. Agora, depois que você sai do Arautos do Rei, como é que vai ser essa nova caminhada sua? Você pretende, por exemplo, continuar morando em Jacareí? Você pretende, sei lá, fazer outras coisas? Como é que está hoje os seus planos? Então, só, eu pretendo continuar aqui por um detalhe até bem importante. Eu tenho um filho que se casou há bem pouco tempo, e os dois, meu filho e minha nora, trabalham na Novo Tempo, aqui. Então, acho que se eu sair daqui para ir para um lugar mais longe, ficar longe do único filho que eu tenho, acho que não seria assim muito sábio, né? Então eu vou ficar por aqui. E outra coisa, aqui perto de São Paulo, eu acho Jacareí assim, muito bem localizada, sabe? Para São Paulo é fácil de ir, se quiser ir para o Rio também é fácil, né? Se você quiser subir para a montanha é perto, se você quiser ir para a praia é perto. As estradas aqui têm boas conexões, não, é um lugar bom de estar, né? Viável, uma cidade pequena, aconchegante, né? Eu gosto de morar aqui. Então já conheço os caminhos, já conheço as coisas, então me sinto bem. Então nesse momento eu pretendo ficar por aqui, realmente. E de planos com a música? E os planos com a música são assim, eu vou aceitar alguns trabalhos que me chegarem com solicitação, só que eu vou ficar na liberdade de dizer sim ou não, né? Optar, né? Então agora eu quero escolher, assim, aqueles trabalhos que eu tenho, assim, uma predileção, né? Um artista, por exemplo, que eu tenho uma amizade grande, né? Um projeto que eu gostaria de colaborar e não consegui, porque a minha agenda do Arautos não permitia. Então, esse é o momento para isso. Esse é o primeiro ponto. O outro, eu tenho alguns projetos particulares também que eu queria fazer ainda, né? E elaborar. E aí eu quero ter o tempo para fazer isso agora. E uma terceira coisa que eu também julgo bem importante, na minha trajetória musical, os anos foram tão intensos e você corre tanto, você faz coisas, que tem algumas coisas que vão ficando para trás, né? Por exemplo, meu acervo, você perguntou quantas músicas você tem, né? Você descobriu nas suas pesquisas aí que tem muitas músicas. Só que algumas delas não estão escritas, né? Algumas delas não estão terminadas, assim, de escrever. Então às vezes você vai, aquela música de Natal sua, me manda uma cópia. Não posso te mandar porque não acabei de escrever. Sabe? Então, é um momento que eu tenho que cuidar do meu acervo também, sabe? Então eu quero tomar esse tempo para isso também, ajeitar minhas coisinhas musicais. A gente tá quase na parte final do nosso programa. A gente reviu aqui toda a sua trajetória, né? Falando desde a sua infância, lá no Rio Grande do Sul. Hoje você, fazendo essa retrospectiva, qual momento da sua vida você foi mais feliz? Por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Teve uma época da minha trajetória, quando eu saí do Arautos do Rei, que fui trabalhar num colégio. Num desses colégios onde eu estudei, inclusive, meus pais estudaram, que é um colégio de regime interno, que a gente diz, onde a garotada mora lá, estuda lá. E eu estudei num colégio desse no Paraná, aliás, trabalhei, e depois em São Paulo. Foi um tempo muito bom. Por que eu vou citar esse tempo, onde eu fui mais feliz? Porque, embora eu estivesse fazendo uma música mais amadora, né? Porque a nossa ferramenta era os alunos do ensino médio, alguns da faculdade, mas mais do ensino médio. Nós não muito desenvolvidas ainda, né? Mas assim, a convivência com aqueles alunos, né? E o que a gente construiu, porque eu morava dentro do campus da universidade, minha casa vivia cheia de gente, a minha esposa é educadora, né? Meu filho era criança na época, tinha um lugar maravilhoso para se desenvolver. Então a gente criou laços tão interessantes naquele lugar. E foi tão bom influenciar aquela garotada, né, que hoje já está formada, inclusive muitos são músicos também, profissionais, que eu tenho assim, muita realmente saudade, tive muito prazer em trabalhar nesse lugar. E é desse momento que você sente mais saudade na sua vida? Por que pareça. Tenho saudade de outras coisas também, mas dessa vidinha assim, sabe? Daquele momento eu tenho muita saudade. Inclusive agora, esse fim de semana, fui convidado para ir lá para Porto Alegre, inclusive, pertinho de Porto Alegre, Taquara, no Rio Grande do Sul, para um desses colégios, IACS, onde eles fizeram uma celebração de música e eu fui como convidado para estar presente. E aí até eu relembrei, assim, foi um momento bem nostálgico, né? Que quando eu estava lá, eu era professor naquela circunstância, a gente fazia movimentos corais, né? Então foi uma viagem bem interessante essa desse fim de semana que eu participei. Tá certo, eu quero agradecer muito sua vinda aqui na TV Câmara Jacareí. Poxa Obrigado vida, por ter vindo. Eu agradeço muito o convite, fiquei super honrado por estar aqui. Obrigado pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.